Pai do Senhor, meus amados. Amém. Carta ao apóstolo Paulo, carta escrita pelo apóstolo Paulo, mas inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Capítulo 5, verso de número 14, somente 14. Efésios, capítulo 5, verso de número 14. O Senhor nos diz essa noite: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Senhor Cristo resplandecerá sobre ti. Tem um chamado, desperta. Tem uma ação tua, uma resposta sua ao chamado, levanta-te. Mas também tem uma promessa: o Senhor vai resplandecer sobre ti. Por que digo isso? Porque, meus queridos, eu não sei o que vocês passaram durante a semana. Quem sabe alguém passou uma cova como a de Elias. Depois que secou as águas do Querite, ele perdeu a vontade de viver. Quando a perca é maior que a fé, vem a provação. Mas quem sabe os inimigos são maiores do que você pode suportar. E quem sabe você estava numa cova dos leões como Daniel, pensando: será que o Senhor vai me livrar? Ou quem sabe você está fugindo dos inimigos no deserto como Moisés, e se depara diante do mar vermelho, um mar de problemas, te impossibilitando de continuar, de prosseguir, de avançar. Mas a pergunta essa noite é: o Senhor abriu o mar vermelho? Claro que sim. Mas como eu sei disso? Como Miriam, que atravessou do outro lado, pegou seu instrumento, adorou o Senhor, você está aqui. Você está aqui na igreja, adorando ao Senhor. Por quê? Porque Ele livrou você na caminhada. Ele te livrou na caminhada e te guiou até aqui para você adorar a Ele. Não precisa cantar bem, não precisa saber tocar instrumento, só apenas tem que saber adorar. E como eu adoro? Entregando o coração, o pensamento, as intenções a Ele essa noite. Tem um chamado, Ele diz: desperta. Deus te chama essa noite. Só que o Senhor, Ele não chama pessoas desocupadas, né? Pessoas exercendo sua responsabilidade. Não estou falando de serviço e carteira registrada, não. Eu estou falando de pessoas comprometidas que têm responsabilidade. Estou desempregado, mas é responsável. Não tenho um trabalho fixo, mas sou responsável. Tudo que coloco na minha mão, eu sou responsável para fazer da melhor forma e cuidar. Deus chamou Moisés desocupado? Não, estava lá no Monte Horebe, apacentando, cuidando das ovelhas que nem era dele, era de Jetro, o seu sogro. Deus chamou, aleluia, Gideão, escondido dos inimigos, os medianitas, mas malhando trigo no lagar. Mas lagar é para pisar em uvas. Como malhar trigo no lagar, escondido, apertado, difícil, mas não viu a dificuldade, viu a intenção. Ele precisava alimentar a sua família. Deus chamou Jeremias, desocupado não, ainda jovem, se preparando para o ofício sacerdotal, para aquilo que ele foi chamado para ser. Tem um chamado? Tem. O Senhor fala: desperta, mas também tem uma resposta sua ao chamado. E qual que é a resposta? Levantai dentre os mortos. Mas tem como provar na Bíblia que o Senhor quer uma atitude, um comportamento, uma ação nossa para se levantar? Tem, claro que tem. Quando Deus chama Ezequiel, no capítulo 2 do seu livro, verso 1, ele diz: ponte de pé, ó filho do homem, e eu falarei contigo. Se você ficar prostrado, lamentando e reclamando, não vai acontecer nada. Mas se você se colocar de pé, se você se posicionar, porque a palavra de Deus desperta essa noite e diz: se levanta, se posiciona, porque o Senhor falará contigo. Ponte de pé, e eu falarei contigo.
Mas alguém poderia dizer para mim, cooperador José, eu sou fraco, eu não sei. Vai sem saber mesmo, vai fraco mesmo, porque na fraqueza o poder de Deus é aperfeiçoado. Como que eu sei disso? Tem como provar? Eu provo agora. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 14, verso de número 5, ele diz: o Senhor diz para Paulo: a minha graça te basta. A minha graça, sou fraco, a minha graça te basta. Eu erro, a minha graça te basta. As tentações são muito fortes, jovem, a minha graça te basta. As responsabilidades, irmão, cada vez maiores, a minha graça te basta. E todos aqueles que estão visitantes aqui, os dias são difíceis, complicados, mas o Senhor te diz essa noite: a minha graça te basta. Oh, aleluia. Moisés, mesmo fraco, respondendo ao chamado, se levantando, alcançou a promessa, se tornou o maior líder que já existiu, liderando. Ele disse: eu não sei qual será a sua desculpa hoje para o chamado de Deus, eu não sei, mas eu sei uma coisa: se você colocar de pé, é Deus que vai fazer. Qual foi a desculpa de Moisés? Quem sou eu para ir até Faraó? Eu sou pesado de língua, eu não sei falar, não sei se comunicar. Quem fala é Deus, quem faz é Deus. É Ele que faz através de você, que se põe de pé e na posição. Mas Gideão disse: a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da minha casa, eu sou caçula. Quem disse que Deus precisa? Quem disse que Deus quer pessoas que já estão prontas? Ele prepara, Ele capacita. Não tem condição hoje, Ele abre a porta, te dá condição. Eu não posso ser dizimista e ofertante. Ele abre a porta, te dá um emprego, registra você, e você tem um salário para ofertar e dizimar na casa do Senhor. Mas Jeremias disse: eu sou jovem, eu sou uma criança, eu sou inexperiente. Para vocês, jovem, agora, eu não sei, está difícil, crescer está complicado, mas pode ficar tranquilo. O Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar, Ele dará crescimento. Para finalizar, mesmo fraco, se você tem um chamado de Deus, tem o Espírito de Deus, se levantou, se colocou na posição, fica tranquilo que as promessas serão e estarão de pé para a sua vida. Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo.